São 10h22, 10h22. Gente, domingo, dia 12 de outubro, é o Dia da Criança. É claro, para fazer parte da comemoração do Dia das Crianças, hoje a gente vai falar sobre a odontopediatria com a doutora Marisa Pessim. Doutora Marisa Pessim é clínica geral, é especialista em ortodontia, especialista em odontopediatria e também especialista em ortopedia funcional dos maxilares, cirurgiã dentista. Primeiramente, bom dia, doutora Marisa. Bom dia. Doutora Marisa, vamos falar hoje da odontopediatria. Qual que é a importância da odontopediatria na vida de uma criança? Em primeiro lugar, a vida de criança, a infância, ela é muito curta, cada vez menos. Mal apenas você começa a vida quando vê tu já é adolescente. Então, é aí que está o maior problema. Por exemplo, nós começamos 1 aninho, quando vê já é 7, quando vê já é 10, já vem a adolescência, já mudou todos os dentes e se deixou de educar. Então, hoje, a odontopediatria moderna, o que ela quer? Nós precisamos acelerar. Então, nós precisamos ver uma mãe grávida, pelo menos no 6º mês de gravidez. Que ela vai ao dentista dela, ela cuida dos dentes, tem que cuidar na gravidez por problemas de gengiva, que podem inclusive ser abortivos, então todo dentista sabe disso. Mas o pré-natal odontológico é necessário, que no 5º, 6º mês de gravidez começa o paladar da criança. Aquilo que a mãe gosta, a criança vai gostar também. E outra, é nessa fase que a gente ensina a importância da amamentação em vários sentidos. Não é só nutrir, no desenvolvimento da face da criança, a criança que mama no peito, ela vai se alimentar melhor depois, ela vai gostar de arroz e feijão. Como ela tem só a mãe para oferecer, vovó, titia, vizinho, não ficam dando comida toda hora para a criança. Comida que eu digo é que mamadeira todo mundo prepara. Então acontece o quê? O nenê de amamentação no peito, ele mama, daí ele vai ser obrigado a esperar a mãe até meio-dia, né, depois dos 6 meses, aí ele vai ganhar banana, ele vai ganhar maçã, ele vai ganhar um iogurte. A mãe chega a dar de mamar. Agora, se ele é nenê de mamadeira, nessa hora a vovó, a babá, já deram 2, 3 mamadeiras. Então, é uma criança que vai gostar menos de comida. Então, o que a odontopediatria quer? E isso só pode ser dito na gravidez. Porque depois já perdeu, porque com 4 meses essa mamãezinha já voltou a trabalhar. E daí ela desmama por falta de conhecimento. Ela poderia levar esse bebê no peito até 1 ano, e hoje a Organização Mundial de Saúde quer 2 anos. Mas isso é 2 mamadas por dia, 3 no máximo. Certo? Aí, o bebê nasceu, com 6 meses, ou na hora que nasce o primeiro dente, é hora de procurar o dentista, o odontopediatra. Porque ele vai dar as instruções, que creme dental usar, que hora limpar, quais os alimentos que mais careiam. Porque tanto a pediatria, a nutricionista, todo mundo sabe que uma criança precisa se desenvolver. Mas, por exemplo, no momento que tu dá um alimento, qual é o alimento que mais estimula o crescimento da face? Por exemplo, laranja. Eu tomo suco de laranja ou eu chupo uma laranja? Eu já tenho condições de chupar laranja. Por que eu vou tomar suco de laranja? Então, essa laranja vai estimular crescimento e vai ser autolimpante. Porque nós temos alimentos que são detergentes. Que é a maçã, que é a laranja, que é a melancia. Que na hora que a criança morde, ela já está limpando os dentes. Doutora Marisa, e falando de tudo isso, é muito importante a gente saber que vale a pena prevenir. E qual que é a importância da prevenção? A prevenção, ela tem 2 fatores. Primeiramente, saúde. Segundo, financeiro. Por exemplo, qual é a tríade da cárie zero? É limpar, consumir doce, mas com disciplina no açúcar. Por exemplo, toda criança precisa e deve comer doce. Só que é assim, após o almoço, como sobremesa e nos finais de semana. O uso racional do flúor. Por exemplo, a flúor faz mal? Depende. Tu mora na cidade? A água da torneira vem com flúor, mas o creme dental tem flúor e deve ser usado. No interior, nós não temos água fluoretada. Essa criança pode estar mais exposta ao creme dental com flúor do que uma criança da cidade.
Então, uma criança da cidade vai ter que usar creme fluoretado e não fluoretado, indicado pelo odontopediatra de acordo com aquela dose que ela está recebendo. Por isso que nós temos fluorose. Então, Santa Helena, no município, e a Moreninha é água da Sanepar. Esse flúor, esse creme dental tem que ser diferente do que quem mora em Vila Celeste. Porque a dose é menor. Flúor é remédio. É necessário, foi o único jeito que o mundo conseguiu controlar a cárie. E o Brasil, quem me dera, está tudo fluoretado. Mas até hoje parou nos municípios e distrito não tem. Falando em questão de saúde, doutora Marisa Pessim, as pessoas não fazem a prevenção por questão de saúde ou por questões financeiras? É aí que existe um engano. Prevenir sempre foi mais barato do que tratar. Por exemplo, uma criança hoje, de 0 a 3 anos, ela vai ter que ir no odontopediatra 2 vezes por ano. E vai pagar uma consulta. Depois dos 3 aninhos aos 6, os dentinhos estão calcificados, durinhos, porque com 6 anos já vão começar a cair. Dos 3 aos 6, se a criança é cárie 0, se ela for 1 vez por ano, ou de 10 em 10 meses, ótimo. 6 anos, vem o dente permanente. De novo, ela tem que vir a cada 2 anos, a cada 6 meses. Por quê? Porque tem que aprender a escovar e lidar com esse dentinho que nasce aos 6 anos. E ele nasce pobre, ele nasce descalcificado, ele leva 3 anos para ficar maduro. Exemplo, completou a dentição permanente, 12 anos. Se um paciente é cárie 0 e é caprichoso, 2 vezes por ano. Chegou a 14 anos, caprichoso, cárie 0, usa fio dental, 1 vez por ano. Então, a prevenção é econômica. Porque se tu for restaurar um dente, restauração custa caro, envolve material, envolve anestesia, envolve cuidados cirúrgicos. Então, qual é o maior sonho da odontopediatria moderna? É uma criança não conhecer cadeira de dentista. Nós queríamos que a odontopediatria tratasse que nem a medicina. A medicina não tem o consultório mais junto com o hospital. O consultório é numa avenida, o hospital para doente é em outra avenida. E nem sempre a criança vai no pediatra e precisa ir lá internar. Então, esse é o nosso sonho, que a criança não precisasse de cadeira de dentista, ela aprendesse a escovar numa salinha de escovação com os pais e a cárie 0. E, doutora Marisa, e por que é tão difícil o Brasil conseguir a fazer com que as crianças tenham essa prevenção? Primeiro culpado é a própria odontologia. Porque a odontologia, ela evoluiu muito no sentido restaurador, no sentido de implantes, cirurgias. E na prevenção, nós tivemos, uns 12 anos atrás, muita atenção à clínica do bebê, que o berço era Londrina. E isso foi se apagando com a aposentadoria do Luiz Walter. Então hoje o Estado deixa a desejar, os municípios deixam a desejar com a prevenção. Tanto é que o jovem que hoje tem de 20 a 35 anos, a maioria são cárie 0. Foram jovens que fizeram um plano que o governo assumiu anos atrás, a nível escolar, a nível de saúde pública, a prevenção. E esse jovem, tu pode pedir hoje para um jovem de 27 anos, de 30 anos, quantas cárie você teve? Ele praticamente tem cárie 0. Ele fez parte de um grupo que teve política pública de cuidar. E isso se perdeu de uns anos para cá. Outro motivo é a falta de profissional. O Paraná hoje, se eu não me engano, tem 2 escolas de odontopediatria. Uma em Maringá e uma em Curitiba. Então, e forma só 13 alunos, 12, 13 alunos a cada 3 anos. Então, são 24 só. Então, ninguém quer lidar com criança. Aí o adulto, o dentista de adulto, se põe a tratar a criança, mas não tem o conhecimento. Porque prevenir cárie tem que ser com treinamento. Não tem cárie, pode ir embora. Então, o caminho da odontologia levou a isso. Agora, dá para ver que a coisa mudou. Que nem, só citando, a turma da Lana, a minha mais velha, formou 30 alunos. Nenhum seguiu a carreira de odontopediatria.
Em 4 anos depois, a mais nova se formou numa turma de 35, 4 partiram para odontopediatria. Então, significa, vai melhorar. E nós então podemos dizer que nós estamos voltando a ter uma era de cariados? Sim, muito. Inclusive, no último congresso que eu tive em Brasília, ano passado, sobre cariologia, foi citado na Alemanha, eles têm, de cada 10 crianças, 2 cariadas, de 0 a 10 anos. A partir dos 12 anos, dos 12 aos 27 anos, a cárie aumentou em muito. Lá na Alemanha. Então, imagino no Brasil, que nós nem conseguimos controlar os pequenos. Por quê? Eles citam uma causa, que o adolescente, o jovem, estão dormindo muito tarde. E com a internet, fica-se na internet, janta, escova o dente, os pais vão dormir, o jovem fica acordado. Aí, ele tem fome. Ele vai na geladeira 4, 5 vezes e dorme com o celular. Então, ele não escova os dentes de novo e não passa fio dental. E mais, tudo que tem de hoje, por exemplo, aonde você vai, você tem a presença dos doces. Então, é isso que eu peço também para Santa Helena, que precisa mudar. Por exemplo, o comércio, as escolas, né, professores, as igrejas, os adultos em geral. Não ofereçam doce de presente para as crianças. Dão um abraço, mostre um ninho de passarinho, interta a criança com algo, não com doce. Porque o açúcar, ele potencializa a bactéria. Por exemplo, tu escova o dente de manhã, de meio-dia e de noite. Se tu chupar uma bala 3 horas da tarde, tu vai ficar até às 10 com esse açúcar grudado no seu dente. E a bactéria vive de sacarose, de açúcares. Então, proliferação de cárie aumentada. Então, o jovem, ele não pode ficar numa sala de aula mastigando chiclete, chupando bala. Doutora Marisa, e claro, é muito mais fácil hoje você trabalhar com adultos, né? Porque as crianças são muito mais ativas, não fica ali sentadinho na cadeira. Como que é trabalhar assim com crianças? A criança é muito fácil. Não, eu sempre digo, não existe criança difícil. O que existe são pais difíceis. Por exemplo, a criança, ela tem que ser estimulada. Por exemplo, ela chega no consultório, ela nunca entrou, ela tem medo, ela já veio com história de dor. Como que ela vai se entregar se ela já teve dor em casa? Então, tudo é muito lento. Então, é essa paciência que a odontologia, por exemplo, a odontopediatria, trabalha com condicionamento. Por exemplo, tu não condiciona uma criança para ela ficar no colégio no início do ano? Ela chora quantos dias lá na creche ou na escola, no prézinho? Dentista é igual. Só que os pais não podem se apavorar, não podem querer mágica. Entrou na porta, a criança vai amar aquilo ali. Mas para isso nós somos treinados. Somos treinados para induzir a criança, mas isso é um caminho lento. Por isso a vantagem entre trazer uma criança com dor e uma criança zero cárie e bebezinho. O bebezinho aprende, ele entra correndo na cadeira. Vai, senta sozinho, quer que cuide, quer que limpe. Bacana, legal. Agora falando sobre o uso de aparelhos, por que há tantos adultos, por que tantas pessoas hoje estão fazendo uso de aparelhos ortodônticos? Pois essa pergunta é todo dia. É moda? Não é moda. Não é fácil usar. Não é moda, não é fácil usar, só que é o seguinte, ó, é comprovado hoje que 87% das pessoas, das crianças, elas chegam com 7 anos com necessidade de aparelho. Com necessidade de alguma coisa para melhorar essa boca. O que aconteceu com o adulto que está de aparelho hoje? É que ninguém viu isso antes. É igual câncer. Agora não tem a campanha? Por que antes tinha pouco câncer? Tinha pouco ou não tinha exame? As pessoas morriam muito cedo. Então, a odontologia é igual. Hoje tu tem panorâmica, tu tem N exames que detectam os problemas, o conhecimento do dentista. Então, toda vez que cresce o conhecimento, se acham os problemas. Por exemplo, então, que nem a minha área, que é a prevenção. Quando eu tenho um bebezinho no colo da mãe, eu já sei, diante do pai e da mãe, que arcada essa criança vai ter. Eu já digo, a chance dele ter
problema é de tanto por cento, porque é de acordo com a face do pai e da mãe. Porque tem o fator genético e tem o fator ambiental. Ambiental é o quê? Por exemplo, nós temos 4 fatores. A criança pode ser perfeita geneticamente. Ela tem os ossos perfeitos, herdou do pai e a mãe, tudo lindo. Mas se ela desenvolver um problema de respiração, um problema de fala, um problema de deglutição, ou não mastigar alimentos que são necessários para desenvolver essa arcada, mesmo com essa genética fantástica, ela vai ter problema. Daí nós temos outro fator. Por falta de frequentar o odontopediatria, não se previne o uso de chupetas e mamadeiras. Tudo pode, mas tem um momento para tirar. Que nem só um exemplo, a chupeta. Chupeta, nasceu o dentinho, não pode mais. É um viciado, ele é chorão, é doente. Vai ficar a chupeta no bercinho até 1 ano e ele vai ganhar só quando ele vai dormir. Agora uma criança brincando no chão, né, ela já está sentando, já está engatinhando. É hora de morder um brinquedo de plástico, é hora de morder um brinquedo de madeira, para ela saber o que é madeira, o que é mole, o que é duro. Isso é aprendizado. Ela não pode estar com a chupeta na boca. Porque quando veio o dente já começa a deformação. Eu faço uma pergunta. O que faz os dentes movimentar na ortodontia? Não são os elásticos, as borrachas colocadas colorida? É o mesmo elástico da chupeta. É de silicone, pior, porque é mais dura. Então, tudo tem uma hora. E esses hábitos, eles que deformam as bocas. Então, mesmo com a genética boa. Assim como o contrário. Meu Deus, meu neném nasceu, dei de mamar 1 ano, fiz tudo perfeito, não tomou mamadeira, não chupou bico, e tá desse jeito. Mas aí é genética. E, doutora Marisa, temos então dia 12, o Dia da Criança. Qual que é a mensagem, qual o recado que você deixa para a população de Santa Helena? Olha, em relação à cárie, o meu presente seria: precisamos mudar. A criança não pode receber todos esses doces que são dados. Por quê? Olha, hoje nós temos um problema sério. Nós temos obesidade, nós temos cárie, nós temos diabetes, nós temos colesterol. Então a criança, ela está exposta a todos esses alimentos que causam danos. Então uma mãe hoje, um pai, que tem uma criança de 6 anos, ela está pagando o dentista, ela está pagando o nutricionista, ela está pagando lá para jogar futebol, ou ela está pagando o Muay Thai, todos esses esportes. Então os pais estão gastando com a criança. Nós, como comunidade, não podemos oferecer um pirulito, que eu aqui não sei dizer quantas calorias tem. Então está errado. Além do mais, até que ponto a segurança de tu dar uma bala para uma criança e a mãe pô-la numa cadeirinha sentada atrás do carro? Às vezes alguém alcança uma bala, a mãe nem vê. O risco de afogamento é altíssimo, só que não é divulgado. Ninguém fica sabendo. Então, eu acho que a comunidade precisa mudar. Não é só Santa Helena, isso é pesquisa. É abuso de alimentos doces. Então, vamos deixar para os pais dar. Por exemplo, após um almoço, toda criança tem que comer sobremesa. Isso vem lá da nossa bisavó. Tinha sagu na hora do almoço. Tinha um pudinzinho, sem leite condensado de preferência. De acordo com as nutricionistas, mas tem que ter um docinho. A criança não vai ter necessidade de ter à tarde. Então a minha mensagem é essa, principalmente mudança de hábito. E encarar o odontopediatra não como solucionador de problema depois que ninguém mais quer a criança. Que o médico olhou a boca, tá pura cárie. Que os cirurgiões de adulto olharam a criança e tá pura cárie. Então a criança, ela precisa aprender a não ter cárie e não só tratar doença. Muito obrigado pela atenção e um desejo de um Dia das Crianças maravilhoso e que todos tenham um sorriso bonito, porque não existe coisa pior do que uma criança dormir com dor de dente. Não tem, e eu vejo isso toda semana. E outra, nós temos um problema sério. Uma criança até 3 anos, para tratar um canal, que hoje está tendo cáries agressivas, é com anestesia geral. Qual o pai que hoje aceita segurar uma criança
entre 2, 3, para você anestesiar. Eu não faço isso há mais de 10 anos já. Acho que faz 10 anos que eu segurei a última criança. Porque eu não admito. Eu acho assim, tanto se cuida com trauma, quem somos nós, dentistas, para amarrar uma criança para tratar um dente? Então, existe dentro da odontopediatria N especialidades. E eu tenho contato com todos. Cada caso é um caso. Bacana, legal. Nesse Dia das Crianças, o recado então é, doutora Marisa Pessim, em vez de dar um doce à criança, aproveite, dê um abraço, uma brincadeira, um brinquedo que é bacana também. Isso aí, né, doutora Marisa? Isso aí. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. E olha, teremos mais vezes entrevistas com a doutora Marisa falando sobre a odontopediatria, sobre a ortodontia, enfim. São 10 horas e 42 minutos. Liberdade.